Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos começando a viver dias de um aumento na temperatura, né? Já está começando a ficar ruim usar a máscara. Está tão gostoso usar ela nesse inverno. E agora já começou a incomodar, né? Eu estava vendo uma reflexão recentemente sobre a máscara. Crente, irmão, tudo que ele observa na vida, ele faz uma ligação com o Evangelho. Diz que a máscara ela tinha alguns objetivos que também serviam de cunho espiritual para a gente. Qual era? Baixar o nariz, né? A soberba, diminuir a soberba e o orgulho. Fechar a boca para falar menos. E estar com os ouvidos atentos, porque ela puxa os ouvidos para frente, né? Para que a gente ouça mais do que fala. Então essa é a finalidade que o crente achou para a máscara também, no sentido espiritual. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Êxodo, no capítulo de número 15, versículo de número 23 até o 26. Êxodo 15, 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vamos ler também Efésios, capítulo de número 5, versículo 25. Efésios 5 e 25. Começar da parte B desse versículo 25, que diz assim: Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, eu quero dizer em rápidas palavras que o acontecimento que nós vemos aqui sendo narrado por Moisés no livro de Êxodo é inevitável nós não fazemos alguma analogia, alguma comparação ao que o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, fez por nós na cruz do Calvário. Eu vou contextualizar um pouquinho você desse momento onde é narrado aqui no texto de Êxodo. Você sabe que a nação de Israel, os hebreus, eles estavam cativos no Egito. Lá eles eram açoitados, forçados a trabalhar muito mais do que os egípcios, porque aonde está o povo de Deus, irmão, ali a prosperidade. Aonde está o povo de Deus, ele vai se multiplicar e crescer. E esse crescimento, ele gera uma certa inveja e medo daqueles que são inimigos do povo de Deus. Então, o faraó, ele decide fazer uma série de provações para impedir que o povo de Deus viesse a crescer. E vocês sabem que isso atrai Deus vai entrar ao auxílio do povo. E como ele entra ao auxílio, ele manda 10 terríveis pragas para a nação do Egito. Mas enquanto a nação do Egito está sofrendo todos os males das pragas, o povo de Deus está protegido pela mão poderosa desse Deus a qual ele serve.
assim como você está protegido mesmo em meio à adversidade que o mundo todo enfrenta. Deus está te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Deus te ama e Ele faz obras maravilhosas na minha e na sua vida, porque Ele é bom. Mas depois dessas 10 pragas, o coração de Faraó, ele fica fragilizado por tudo aquilo que sofreu. E ele libera então a nação de Israel, que ainda não era nação, mas era um povo hebreu, a saírem da terra do Egito e irem até o lugar onde Deus havia ordenado que eles fossem. No meio do caminho, quando eles estão peregrinando, o Faraó se arrepende, porque, irmão, pense bem, ele perdeu mão de obra barata, e a perca da mão de obra causaria um problema financeiro e econômico à nação do Egito. O problema de Faraó iria aumentar, porque agora aquele povo que ele explorava não estava mais lá. Irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Você pode estar sofrendo problemas grandes aonde você está. As pessoas podem não te valorizar, mas o dia que você não estiver mais lá, elas vão sentir a sua falta, porque aonde está um servo de Deus, ali há diferença no ambiente. Tem muita gente que olha e fala assim: Deus não está me vendo aqui, Deus não está me vendo aonde eu estou. Engano seu, porque enquanto você está lá, pode ser que você esteja até às vezes passando por uma luta, por uma prova, mas através da sua vida Deus está mudando o ambiente, fazendo o seu patrão prosperar, fazendo as coisas darem certo para aqueles que estão ao seu redor. Então continue até que Deus fale para você sair de lá. Deus fala para a nação sai. Faraó, ele se arrepende de ter liberado o povo e manda o seu exército ao encalço do povo. E o povo de Deus, eu acredito que eles começam a ver a poeira, levantando, porque muitos soldados vindo, correndo à sua direção, e eles começam a ficar preocupados e começam a marchar mais rápido. Quando eles, enfim, os irmãos sabem, eles se deparam com um mar vermelho. Eles não têm para onde fugir mais. O Senhor, então, através de Moisés, ele abre o mar vermelho e o povo passa a pés enxutos. E isso, a ciência tem tentado trazer uma série de argumentos do que pode ter acontecido. Eles vão dizer que naquele momento o canal por onde eles passaram estavam com maré baixa, e vão inventar um monte de argumentos. O mais impressionante, o que me chama mais atenção, é que o povo passou, mas o exército de Faraó, quando foi atravessar, eles todos morreram esmagados pelas águas. Então Deus estava livrando o povo dos inimigos e direcionando eles para o caminho que eles deveriam trilhar. Esse é o nosso Deus. Ele nos protege dos inimigos e nos impulsiona para alcançarmos o nosso objetivo. Como Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O povo sentiu isso, esqueceu o Egito, ou deveria ter esquecido, naquele mar vermelho, onde foi todo o povo tragado, todo o povo egípcio tragado pelo mar, e olhando para a terra de Canaã, uma terra tão próspera e tão abençoada, que o Senhor iria lhes dar. Mas aí então, irmãos, eles passam aquele momento. Moisés louva a Deus, se alegra na presença do Senhor. Miriam, cântico de Miriam, você vai ver na palavra, Miriam se alegra muito, dança, canta, exalta o nome do Senhor. Afinal, irmão, não é todo dia que a gente vê o mar se abrindo. A gente é difícil ver até o riozinho ali se abrindo, imagina o mar inteiro. Então eles estavam radiantes de alegria pelo milagre que o Senhor tinha feito por eles. Agora preste bem atenção. Passado esse momento, eles vão caminhar durante 3 dias. 3
dias eles vão caminhar pelo deserto. Eles vão caminhar pelo deserto de Su. 3 dias caminhando, irmão. Pensa bem. E eles acabou a água que eles tinham trazido. E eles estavam com sede. Eles chegam até um lugar, acham ali um riacho, um ribeiro. E eles falam assim: opa, estamos salvos. Agora tem água para nós beber. E eu acredito que quando eles olham aquela água, o povo já sai em disparada, com sede, correndo, falam: vou tomar água, vou tomar água. E quando pegam a água e trazem à boca, a água era amarga. Talvez salgada demais. E esse povo não podia beber. Eles estão diante da provisão de Deus, mas não podem usufruir dela, porque ainda Deus não havia completado o milagre. E o que acontece é que o povo ele vai murmurar pela água ser amarga, pela falta de provisão que Deus estava permitindo que eles passassem. O Senhor então fala com Moisés e fala: pegue um lenho. Eu vou usar essas palavras para tentar fazer você fazer uma comparação e uma analogia. Pegue um lenho, pegue um madeiro, jogue na água e a água será purificada e o povo poderá sobreviver. Irmão, é muito interessante o que acontece aqui. O povo está desesperado, precisando de água. Chega até a água, não dá para beber. Deus fala com Moisés, para Moisés pregar uma árvore, jogar a madeira na água e a água é purificada. Você consegue fazer alguma ligação com o que aconteceu? Vamos lá então. O povo acabou de ser salvo do inimigo que queria matar ele. Depois de ser salvo, 3 dias eles caminham pelo deserto e chegam a essas águas, né? A esse córrego, a esse ribeiro chamado Mara. E eles não conseguem beber ainda. Mas um madeiro é jogado na água e a água é purificada para que eles pudessem beber. A primeira coisa que eu vejo, irmão, é que, semelhantemente ao que aconteceu na cruz do Calvário, o Senhor abre o mar vermelho. O que acontece quando Jesus expira a última vez e diz ao Pai: está consumado? O que acontece? Alguém sabe me dizer? Opa, o véu do templo se rasga. De cima a baixo, uma provisão de Deus para o povo. A salvação estava vindo ao povo no momento em que Jesus fala: está consumado. Assim como o povo experimentou o mar vermelho se abrir, a igreja estava começando a experimentar o céu se abrir para que nós pudéssemos usufruir da presença de Deus. Assim como o mar vermelho fazia separação entre morte e vida, a cruz do Calvário faz a unificação entre nós que estávamos mortos e até a vida em Cristo Jesus, que nos dá vida em abundância. O primeiro comparativo é esse. E depois que eles saem daquele momento, depois que eles passam por aquele grande livramento, há júbilo e alegria. O povo se alegra porque foram libertos da morte. Irmão, a palavra de Deus vai dizer que há muita alegria quando um pecador se arrepende. A mesma alegria que o povo sentiu sendo liberto do inimigo e passando o mar vermelho, nós nos sentimos quando nós estamos sendo libertos do inimigo das nossas almas e caminhando em direção à terra que Deus preparou para nós. Por isso nós nos alegramos quando o Senhor entra na nossa vida, o Espírito Santo faz morada em nós e nós podemos adorar o nome dEle e a nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma, irmão, porque o Espírito Santo, o Espírito de alegria, entra em nós. Nós passamos por tribulação, nós passamos por agonias, mas nós nos alegramos do Senhor, porque Ele constantemente está renovando as nossas vidas. Agora uma coisa interessante,
Eu pergunto aos irmãos, pergunto à igreja: passar pelo Mar Vermelho foi garantia de sobrevivência para a nação de Israel, para os hebreus? Sim ou não? Foi garantia de sobrevivência? Eles passaram o Mar Vermelho e eles garantiram a sobrevivência deles para o resto da vida? Pois é. É o que muitas pessoas se enganam. Porque aceitar a Cristo não é garantia de salvação. Eu quero fazer uma correção na minha palavra, porque daí parece que eu falei meio estranho. Somente nós pensamos que tomar o ato, vir e aceitar a Cristo aqui na frente, eu venho e aceitei a Jesus, só isso não resolve o problema. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Paulo vai nos dizer que até que cheguemos à estatura de varões perfeitos. Quer dizer que nós, quando aceitamos a Cristo, nós começamos um processo que ele não é terminado aqui, mas é terminado quando nós chegarmos à terra prometida. Então, só o ato em si, ele garante para nós o acesso a Deus, mas depende também de nós permanecermos no caminho. Porque senão, o Senhor não nos teria dito que apertada é a porta e estreito é o caminho. Ele só diria que apertada é a porta. Se somente atravessar a porta fosse garantia de salvação para nós, ele não precisava ter falado do caminho que também é estreito. Então, a porta é estreita, mas o caminho também é apertado. Então significa dizer que entrar por essa porta, pela porta que Deus abriu para nós, através de Jesus Cristo, é uma coisa, mas depende de nós prosseguir pelo caminho. Porque, irmão, nós temos visto muitas pessoas que aceitam a Cristo, entram pela porta, e a gente fica alegre, se alegra na presença do Senhor, mas não conseguem permanecer no caminho. E a porta, atravessar a porta, ela é difícil. Mas não é o mais difícil é percorrer o caminho. Porque o caminho dura uma vida inteira, irmão. O caminho, ele é estreito, e ele não é estreito só no momento que você entra. Ele é estreito do começo ao fim. Mas só que existe uma grande diferença de todos os outros caminhos. Porque todos os outros caminhos vão levar a lugares escuros, a lugares frios, a lugares terríveis, mas esse caminho pode ser difícil, mas ele nos leva a um lugar maravilhoso e glorioso, cheio de luz, cheio de paz, cheio de alegria na presença do Senhor. Então entre pela porta hoje, a porta foi aberta, e comece a trilhar o caminho, e não desanime, porque o Senhor vai te dar forças para trilhar esse caminho. 3 dias se passam, o povo chega até o ribeiro. Poxa, mas as águas são amargas, não dá para beber. O madeiro é que purifica as águas, irmãos. A minha e a sua vida eram amargas de pecado. A minha e a sua vida estava desgraçada de ruim, irmão. Houve um madeiro que foi apresentado a nós e ele tocou na nossa vida. E nós podemos cantar aquele hino. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. E tem uma estrofe que fala assim: agora me regozijo, desde que eu o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal. Mas só é possível quando ele estender a sua mão para mim.
Aleluia. Nós caminhávamos por um caminho, nós pensávamos que estávamos certos, mas quando nós chegamos lá, irmão, tudo deu errado para nós. Nós pensávamos que a água era potável, mas não dava para beber. Nós pensávamos que o nosso caminho nos levaria para a salvação, mas nós mesmos, quando chegamos lá, fomos provar da água. E a água que o nosso caminho nos levou era amarga. Não dava para tomar. Nós íamos morrer. E você já ouviu falar daquele ditado? Nadar e morrer na praia? Era isso que nós estávamos fazendo. Mas o madeiro estava lá nos esperando, e Jesus, já não mais no madeiro, porque a água, o madeiro era apenas o madeiro, ele era apenas o símbolo da salvação que nos resgatou, que nos alcançou. Aquele madeiro purificou as nossas vidas. Agora, irmão, não era mais a água que nós procurávamos, agora rios de águas vivas fluíram do nosso interior. Não era só o gosto que eu ia sentir, eu ia gerar água através da minha vida. Porque é isso que Jesus faz, irmão. Jesus convida: vinde, provai dessa água, e vocês jamais terão sede. Olha, que gostoso provar de uma água que eu jamais terei sede. Mas depois que prova, ele fala uma segunda coisa. Ele fala assim: você provou, agora você vai ser a fonte. Leve água para outras pessoas também. Do seu interior vão fluir rios de água viva. Você agora vai trazer salvação a outras pessoas, porque eu coloquei em você uma fonte. E há uma coisa muito interessante, porque esse processo, essa caminhada até a salvação, requer de nós uma purificação. É o famoso que nós conhecemos na teologia como já e ainda não. O já porque nós fomos alcançados por Cristo e através do sacrifício de Cristo fomos salvos. Mas o ainda não porque tem todo o caminho ainda para nós trilharmos até chegarmos lá. Então é o já e o ainda não. E esse processo de caminhar com Cristo é um processo de purificação. E é isso que o Senhor Jesus nos constrange a viver. Ele vai nos dizer que para nós é necessário viver dessa forma. Eu quero fazer uma comparação com você. Para você lavar a roupa, vamos pegar um exemplo bem simples. Você precisa do quê? Água, sabão, mas a água e o sabão fazem o serviço sozinho? Precisa de alguém, né? Hoje em dia tem lavadora, né? Mas mesmo assim, a lavadora não vai pegar a roupa e colocar dentro dela para lavar. Precisa de alguém para poder chegar lá e levar, né? O processo de purificação é semelhante a isso. Nós temos a água e o sabão, que é o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário, que purifica o homem de todo o pecado, de todo o mal. Essa é a água e o sabão. Mas quem leva até a limpeza? Quem que faz a limpeza? Quem que é o responsável por pegar esse sangue precioso e purificar o homem? Esse alguém se chama Espírito Santo. E ele está operando em nossa vida todos os dias. O Espírito Santo, ele nos toma em suas mãos. Nós ainda sujos. Ninguém dava valor para nós. Nós estávamos todos perdidos, cheio de sujeira, cheio de pecado. Estávamos acabando com a nossa própria vida por causa do pecado. Porque quando você estava lá no mundo, você estava indo para um caminho terrível. E você lembra disso? Você não conseguia se libertar dos vícios. Você não conseguia, tudo que você fazia parece que ia embora. Você ajuntava em um saco vazio. Agora o Espírito Santo, ele toma, depois que nós aceitamos a Jesus, ele pega a gente, todo sujo desse jeito, falando assim, é tudo trapo, tem que jogar fora, não vai ter recuperação. O Espírito Santo fala assim, eu consigo recuperar.
E Ele toma a gente. E lá está o sangue purificador do Cordeiro. A água e o sabão. E Ele nos mergulha no sangue do Cordeiro. E fala, a partir de agora, você é limpo. A partir de agora, você é purificado. Oh, irmão, e a melhor coisa que existe é ter o trabalhado do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a parte dele. Há um segundo estágio na nossa vida. Quando Jesus, e eu gosto desse estágio, porque é o que nós estamos. Ele nos pega pela mão e fala, eu vou te dar algo novo. Algo muito melhor do que você já experimentou. A salvação é boa, graças a Deus. Mas eu quero te dar algo a mais, além disso. E o Espírito Santo nos toma pela mão e nos mergulha. Jesus nos toma pela mão e nos mergulha no Espírito Santo. E a partir de agora, nós fomos selados no Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Nós falamos em línguas, nós oramos pelo doente, ele é curado, porque nós somos cheios do Espírito Santo, porque Jesus nos estendeu a sua mão e nos purificou e nos levou até o Espírito Santo.